Olá para você que está aqui nos acompanhando hoje no Café Psicanalítico. Hoje a gente tem a presença aqui do Christian Ducker. O Chris é psicanalista, youtuber, desinfluencer e palmeirense praticante nas horas vagas, que diminui a passos largos. Entre dois jabutis e algumas dezenas de analisantes, busca inspiração para reuniões no departamento na Universidade da USP, onde é professor titular do Departamento de Psicologia Clínica. Realizou um pós-doutorado na Universidade Metropolitana de Manchester. É autor de vários livros, dentre eles Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano, lançado pela editora Ubu, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento, da editora Ana Blume, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, da editora Boitempo, Por que Lacan e a Psicose na Criança, ambos da editora Zagodoni. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, Dunker, e agradecer também ao nosso amigo Fernando Pereira, nosso querido Fernandão, que viabilizou esse encontro aqui. Grande corintiano, Fernandão. Não fala que dá azar. Hoje tem Palmeiras e Corinthians. Fernandão já está lá ligado, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a obra recém-lançada, né, pela editora Boitempo, aí de autoria do Dunker, que é o livro Lacan e a Democracia. Lacan e a Democracia, como definir essa interlocução? Olha, nesse livro eu tentei definir essa relação a partir de três conversas possíveis, né? A primeira é historicamente mais trilhada, né, que é pensar a inserção da psicanálise na tradição crítica. Tá? Então a gente tem aí uma ramificação grande de autores que viram na psicanálise um potencial transformador do ponto de vista político e de forma abrangente democrático. Né? Então a gente tem o Freud, o marxismo, a gente tem o Reich, a gente tem o Fenichel, mas a gente tem o Erich Fromm, por exemplo, a gente tem a Escola de Frankfurt. Mais recentemente, todas as apropriações, importações e críticas, né, da tradição pós-estruturalista francesa, de Foucault, Deleuze, Guattari, mas também do feminismo, que incorpora a psicanálise, né, Jacqueline Rose, Michel Montrellet, Hélène Cixous, e também os pós-marxistas, como o Zizek, a gente pode incluir aí o Alain Badiou. Então é uma conversa que tenta, nesse nível, dizer isso não é nenhuma novidade. Né? Talvez a questão seja em que termos se dá a relação de psicanálise e renovação do conceito de democracia e que tipo de psicanálise, ou que corte a gente tem que imprimir à psicanálise para entendê-la como parte da tradição crítica. Né? Então tem aí algumas contribuições, levando em conta os estudos que eu tenho feito sobre a antropologia pós-estruturalista, do Malinier, do Eduardo Viveiros de Castro, tentando mostrar que isso até assim pode ser um desenvolvimento crítico para a psicanálise se repensar e se colocar aí no quadro do pensamento decolonial, se for o caso. Né? Num segundo plano, a gente tem que olhar para a própria situação de tratamento, né, e observar como o Lacan insistiu em como essa é uma situação onde o poder não está ausente. Tá? Então, vamos pensar no texto mais lido, mais frequentado do Lacan sobre a prática da psicanálise, que é justamente direção da cura e os princípios do seu poder. Não é os princípios da sua ética, não são os princípios estéticos, não são os princípios lógicos, os princípios do seu poder. O poder é uma questão basicamente política. Né? Isso não é um acidente. Se a gente for recapitulando, né, os trabalhos mais práticos, se a gente pode dizer assim, né, o texto mais além do princípio da realidade, o trabalho do Seminário 15 sobre o ato analítico, variantes da cura-tipo, situação da psicanálise 1956, a gente vai encontrar ali uma recorrência, né, do Lacan analisando como dentro do tratamento a gente tem uma situação, de certa forma, em que o grande desafio é recusar exercer o poder.
né? Como ele disse, em direção da cura, né? Quer dizer, aquele que não consegue sustentar autenticamente uma praxis, né? Tem uma definição de psicanálise aí, e vai recair no exercício de um poder. Né? Clara a definição. Ou psicanálise de verdade, autêntica, né? Radical, crítica, um exercício de poder. Ele está opondo essas duas coisas e a gente entende que aí tem uma consequência, vamos dizer assim, para a ideia de democracia. Né? Bom, num terceiro nível, essa relação ela passa pelas propostas que o Lacan faz do ponto de vista assim, da formação dos psicanalistas, as instituições de psicanálise, dos dispositivos do cartel, do passe, da garantia, de como ele renovou, né, o que a gente entende por formação do psicanalista, quero crer numa chave extremamente democrática. Né? Vamos pensar, né, comparativamente, contextualmente, a história da psicanálise, o que a gente tinha aí nos anos 50, 60, e o que se tornou a psicanálise do ponto de vista da transmissão depois de Lacan. Mesmo que você não seja, né, ou não pertença a uma associação de orientação lacaniana, o impacto para a transmissão da psicanálise foi imenso. Né, justamente porque ele não se coloca como um dissidente, ele não se coloca como uma nova teoria, sei lá, psicologia analítica como do Jung, ou psicologia individual do Adler. Ele diz, não, eu estou com Freud, enfim, eu penso que isso aqui continua o psicanalista. Né? Bom, esses três níveis, o nível mais institucional, o nível clínico e o nível discursivo, eles foram abordados e a partir do que o Lacan falou sobre política e democracia. Né? Então, tem um trabalho de recomposição disso na obra, não é um grande tema, não vamos dizer assim, um assunto lacaniano por excelência, mas isso foi assim, um pretexto para a gente ir tirando certas consequências e propondo, né, o que seria uma leitura particularmente assim, significativa para a situação brasileira. Né? Então aí tem todo um corte de como a gente traz a psicanálise para o nosso momento, para o nosso contexto, e como ela repercute democraticamente nessa constelação. Talvez em outra seria, vamos dizer assim, uma outra situação também. Aproveitando Freud e Lacan, psicopatologia e política, há uma relação? Como é que isso se dá? Então, há inúmeras relações, algumas desafortunadas, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, vamos lembrar um psicanalista europeu que se instala em Belo Horizonte, né? Chamado Karl Weissmann, né? Um pioneiro, né? na divulgação da psicanálise no pós-guerra. Né? Ele escreve, por exemplo, para revistas, né, de ampla circulação, como a revista Cruzeiro. Ele era tradutor, tocava música e fazia, vamos dizer assim, conferências, né, divulgando a psicanálise, mas também junto com ela o hipnotismo, que a gente sabe é uma prática que o Freud assim abandonou. Né? Bom, mas esse sujeito, quando vem a ditadura, né, em 64, ele edita uma série de livros mostrando, vamos dizer assim, como é que seria a mente do comunista, né? A mente daquela pessoa que ela tem que ter algum desvio. Né? E ela tentava, então, mostrar que esse desvio seria um tipo assim, de masoquismo, né? Que afetaria os jovens, especialmente os jovens oriundos de certos tipos de família. E isso foi assim um processo de grande repercussão, né? E que mostra como, historicamente, a psicanálise está assim, diretamente colocada no campo da política e etc. Mas você poderia dizer assim, não, até que ponto, né, o Weissmann era de fato um psicanalista? Né? A gente aí começa a pensar, né, as equações, as diferenças, né, que geralmente acabam produzindo uma coisa assim. Não, se ele falou esse tipo de coisa, ele não era um bom psicanalista.
no seu entender, ou no entender da sua turma, ou no entender da tua perspectiva. Né? Bom, o fato é que ao longo da história da psicanálise, isso não costuma ser muito contado, ela sempre agrupou pessoas que tinham uma vinculação política importante, né? Extensa. Inclusive, se a gente pensar no grupo formado pelo Fenichel, Otto Fenichel, né? Nos Estados Unidos, aí no pós-guerra, depois da imigração. Era um grupo completamente assim, engajado, né? Tinha vindo da experiência do entreguerras, né? A famosa conferência de Freud em 1918 em Budapeste, dizendo, olha, a psicanálise a gente pode sonhar que ela um dia vai ser acessível para todos. E de fato, na Viena Vermelha, né, quer dizer, a Viena Vermelha, a Viena liberal, a Viena que queria assim escola para todos, hospital para todos, algum sistema de assistência social, aposentadoria, né, quer dizer, isso é a Viena Vermelha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Bom, vários analistas eles se dedicaram a esse processo, né, que a Elizabeth Danto, que teve aqui com a gente, lá na USP, lançando o livro dela, né, chamou de as clínicas públicas de psicanálise. Né? Bom, então isso é um fato político, né, na história da psicanálise da maior envergadura. Né? A gente poderia mencionar o centro de formação Alan Weitz Institute, comandado pelo Harry Stack Sullivan, né, que é um centro, um think tank de psicanálise que agrupou muitas pessoas à época consideradas assim pessoas que tinham um engajamento político. Né? Então, talvez a pergunta devia ser o contrário, né? De onde veio a ideia de que a psicanálise não tem nada a ver com política? Né? Porque os exemplos são tantos, né, que talvez a gente pense o fenômeno contrário como sintomático. Né? Claro que aí a gente tem uma definição recíproca. Né? E isso vale, né, para aqueles que fazem filosofia política, né, e que insistem no seguinte: a graça da filosofia política é que o campo do político define-se politicamente. Né? Então, por exemplo, as relações entre marido e mulher são uma questão política? Depende. Né? Depende como acontece, que ângulo você quer olhar ali. É um ângulo de opressão, de feminicídio, de silenciamento, esse é um ângulo político. Mas aí outro vai dizer, não, isso é família, isso é moral, isso não tem que ver com política. Né? Ou seja, é a própria definição do que é o político que politicamente se faz. Né? O outro vai dizer, não, mas assuntos das instituições de psicanálise deviam ser abordados sem conceitos políticos. Inclusive eu escutei muito isso. Não, mas existe uma luta de poder dentro das instituições psicanalíticas. Então, amigo, em que planeta o senhor vive que o senhor acha que tem territórios onde não existe antagonismo, onde não existe disputa por poder? A questão é como se dá essa disputa, que tipo de forma poder a gente tem ali, se ela se vincula com que tipo de opressão ou de força, se existe dominação ou não. É que no Brasil, como a gente se acostumou demais em associar a política com corrupção e violência, o tema fica maldito. Você vai dizer, mas você quer se meter com isso porque você tem interesses escusos. Bom, acho que a psicanálise é uma voz, né? Quando a gente teve esse soluço democrático, foi uma das primeiras categorias a se manifestar. Né? Contrário ao discurso das armas, contrário ao discurso da violência, contrário ao uso da palavra em espaço público, como a gente, enfim, acompanhou nos últimos anos. Isso sem que tivesse assim uma liderança organizada, alguém falando, olha, gente, vamos falar assim, ou outro falando, não, obedeça, faça assim. É um movimento que eu reputo assim, bastante orgânico, né? Um conjunto aí de iniciativas Brasil afora tomadas espontaneamente pelas pessoas. Né? Você pode falar em alguns que começaram
a Praça Roosevelt e Tororó, pessoas que iniciaram, né, essa experiência da psicanálise nos espaços públicos. Mas o poder que elas exercem sobre aquele que está refazendo essa experiência em São Carlos ou em Goiânia é um poder assim, simbólico, é uma autoridade simbólica, não muito mais do que isso. Essa ideia ela apareceu, né, muito consolidada de que existe uma espécie de desvio político naqueles psicanalistas que se metem com política, a partir de um psiquiatra americano chamado Liddell, né, que escreveu, à época da campanha do Trump, um livro parecido com o do nosso Carl Weissmann, tentando então mostrar como havia uma mente esquerdopata. É um psiquiatra, o livro fez muito sucesso e angariou, enfim, uma popularidade, né, que a gente está acostumado a entender, que é patologizar a diferença. Né? Aquele que não pensa como eu, ele tem algum tipo de loucura, de desvio, de perversão. Ele está apoiando algum projeto político, ele tem uma agenda pessoal, ele é narcisicamente comprometido. E esse é o tipo de desativação do campo político. Essa relação ela gerou uma benéfica conversa entre os psicanalistas sobre isso, né? E gerou uma articulação maior entre os psicanalistas, e aí uso o significante articulação porque é uma instância que tem se posicionado, né, por exemplo, contra o curso de graduação em psicanálise, contra a regulamentação da psicanálise. Né? Então, aí você tem uma outra chave, quer dizer assim, política não precisa ser política de Estado. E eu acho que é aí que a psicanálise tem também uma contribuição muito interessante. A gente associa, né? Ou então vão ocupar o Estado, o sujeito tem um interesse eleitoreiro, ou então isso aí é uma espécie de assim, empreendimento em estrutura de empresa, né? Para amealhar pessoas e, no fundo, converter isso em algum tipo de produto, bem ou valor pecuniário. Eu acho interessante que, eventualmente, eu acabo escrevendo sobre política também, e eventualmente eu acompanho alguns vídeos seus também que falam um pouco sobre política, né? E geralmente quando eu falo sobre política, sempre vem alguém fazer, porque a cadeia de comentários é uma cadeia de projeção, né? E ali você fala assim, por exemplo, Gostei dessa. A cadeia de comentários e a cadeia de projeção. Legal, porque vai acumulando, né? Isso. E aí, um cara uma vez disse assim, você também quer transformar a psicanálise em um puxadinho da esquerda, igual o Dunker, né? E aí a gente começa a tentar entender, justamente por esse ponto que você colocou, né? Não que não exista uma ala democrática dentro da direita, sim, ela existe, mas não é ela que está no poder hoje, né? E aí, por isso, o nosso discurso acaba assumindo esse lugar que parece ser um lugar de esquerda, mas que é um lugar da democracia, na real, né? Uhum. Exatamente, bem colocado, né? Quer dizer, eu costumo usar esse exemplo, né, de como o Freud sempre se comportou de uma maneira laica bom, sem convocar muito sua formação judaica, até que os alemães invadiram Viena, a filha dele foi presa, então, e aí, qual que é a resposta que ele tem, né? Ele radicaliza, né? Ele volta nessa identidade e diz, não, eu sou judeu sim, vou fazer conferências na Bnai Brit, vou falar sobre Moisés e a religião monoteísta, vou escrever O Futuro de uma Ilusão, né? Quer dizer, é um movimento que também é próprio da política, né? Política não é só a definição do que é político, é a disputa em torno disso, o tratamento da violência pela palavra, né? O encaminhamento do antagonismo pelo discurso, mas a política é também reação a opressões locais, né? que convocam a política como uma forma de democratizar aquilo que não está suficientemente posto como democrático. Né? Sim, há uma tradição liberal, infelizmente
esquecida no Brasil, de democracia à direita, vamos chamar assim, né? de uma democracia que demanda, por exemplo, maior separação entre espaço público e privado, que demanda mais liberdade de livre iniciativa, que entende a democracia como aprimoramento de instituições, que entende a democracia como liberdade de elaborar contratos, né? E fazer isso de uma forma assim apropriadamente mediada, né? Há uma tradição muito interessante, muito nobre, e que, vamos dizer assim, sobrou, né? Ela foi, considero assim, traída por aqueles que hoje, né, se tornaram aí mais visivelmente os defensores de uma direita liberal, né? E isso torna a conversa um pouco prejudicada, eu concordo contigo, né? Porque você vai falar em direita, bom, até a segunda ordem é ainda uma posição no Brasil que fez uma aliança, né? Uma aliança estratégica, discursiva, com outra coisa que não é bem a direita, mas que é o fascismo, o neofascismo, que é a violência, que são os grupos mercenários, os grupos, vamos dizer assim, de instrumentalização, como se diz, né, da miliciana do governo. Então, claro, no momento de opressão como esse, tudo aquilo que não é direita comprometida com isso é visto então como um comunismo, como uma radicalização de esquerda, como um puxadinho da esquerda, né? Eu acho muito interessante, porque eles fazem esse comentário também nas minhas redes, né? E você sabe que eu tenho essa atenção com o significante, né? Puxadinho, o que é? É aquela extensão que a pessoa humilde, né, que tem uma casa que ela em geral construiu com a ajuda dos outros, não foi regularizada na prefeitura, porque ela não tem dinheiro para isso. Muitas vezes ela é achacada por fiscais que vão lá e dizem, não, você precisa regularizar, né? É um jeito dela crescer, apesar do Brasil, né? Apesar das dificuldades que a gente impõe para que eles tenham menos recursos, né? Então, o que a inteligência do sujeito criou para fazer uma crítica? Puxadinho da esquerda, né? É o preconceito aí. O preconceito de que isso é coisa de pobre, isso é coisa de quem não tem os recursos que eu tenho, né, malandro? Você faz uma confissão da tua posição, assim, com 2 palavras, né? Você precisa humilhar o outro para entrar num comentário político, você precisa indexar a sua posição de classe, né, na escolha bizarra de um significante que fala do Brasil, que você está usando para chincalhar o outro. Né? É um puxadinho. Né? Não é uma mansão da esquerda, não é um castelo visionário, né? É só um puxadinho. Sad but true. Dunker, negacionismo, um mal-estar na civilização? Sim, o mal-estar na civilização, ele adora, né, negacionistas, mas aí acho que a gente tem que fazer algumas qualificações, né, para entender, e eu tento fazer isso no livro, para a gente entender como a pulsão de morte, em tese, né, é um conceito muito polêmico. Uma boa parte da psicanálise não aceita esse conceito, né? Lacan teve que fazer uma manobra ontológica para reabilitar a pulsão de morte fora do seu entendimento assim biológico, né? Uma coisa muito importante no paradigma, vamos dizer assim, que a pulsão de morte traz, é que ela não é violência, ela não é destrutividade, né? Ela só se torna, né, ela só se manifesta assim quando acontece um processo que o Freud chamou de desfusão das pulsões, né?
E é interessante porque no texto da Pulsão e suas vicissitudes, né, ele usa uma expressão que é Vermischung, que é mistura entre cruzamento, enlace entre pulsões. Né? As pulsões elas nunca aparecem assim, completamente separadas, né? Oral, anal, fálico, como a gente às vezes estuda nas universidades que dão aula de psicanálise. Ela está sempre num Vermischung, né? E daí ele volta nessa expressão que é pouco comentada lá no mal-estar, e também além do princípio do prazer, para dizer o seguinte, olha, o mal, né, acontece quando a gente desfunde, quando a gente separa, quando a gente quer assim o bem de um lado, e a gente associa o bem com Eros, com as forças de união, e o mal do outro lado. O mal é o que? As forças da fragmentação, da desunião, da separação. Né? Mas veja, isso não tem valência moral. Né? Por que a união seria melhor do que a desunião? Né? Por que estar junto é mais legal do que estar separado? Não tem nada a ver. Né? Esses são processos, né, que dizem respeito ao fluxo vital, se a gente quiser chamar, ou então a uma certa ontologia. Né? Uma ontologia do negativo. Então, a vida é um acidente, né? Entre mortes, entre o inorgânico e a pré-união, né? Que gera um organismo. O que o negacionismo faz? Ele é um sistema discursivo, né? De separação. Ele não tolera mistura. Né? Ele quer saber de cada um no seu lugar. Ele quer justamente separar. Mas essa separação, eu posso dizer, tem vários tipos de separação. Tem a separação que discrimina, a separação, por exemplo, kleiniana, né, que separa o indiscriminado do eu, o discriminado do mundo, a fantasia da realidade. São separações interessantes. Né? Mas o negacionista, ela, no sentido político, ele não consegue organizar essas contradições. Ele imagina que só tem uma. O bem e o mal. Nós contra eles. Né? Comunistas contra, sei lá, salvadores da pátria. Né? Esse tipo de divisão, que interfere justamente no nível das massas, né, é o pior, porque isso fermenta e separa a pulsão de morte da pulsão de vida, gerando destrutividade. Né? Então, a gente poderia falar assim, que a psicanálise inteira é uma teoria negacionista, no sentido de que nós partimos do inconsciente e não da consciência. Inconsciente, né? Unbewusst é não consciência. Nós partimos do recalque, né? Verdrängung, não aceitação na consciência, juízo de negação. Nós partimos da foraclusão, nós partimos da renegação, nós estudamos os diferentes tipos de negação. A gente entende a subjetividade a partir do que? De um conjunto de negações. Inclusive as negações mais complexas, né? Que envolvem vida e morte. Bom, isso é um ponto para discussão. Tem gente que não vai pensar assim. Né? Mas esse é um ponto importante para mim, porque existe uma tradição de pensamento que concorda com isso. Chama-se tradição crítica. Né? Pensar criticamente é pensar a partir de negações. Inclusive, da possibilidade de que você esteja errado, de que você esteja não certo, que você possa ficar em dúvida, ou seja, a negação do próprio pensamento, negação da própria linguagem, das suas próprias identificações, né? Bom, levando isso em conta, o que a gente vai ver? Que tem negações piores do que outras. Tem negações elementares, tem negações que são rudimentares, né? E essas que são mobilizadas para criar massas de negadores, né? Então aí tem os negadores digitais, todo um processo ligado a isso, mas que a gente devia distinguir também vamos dizer assim, das pessoas que passaram boa parte da sua existência em estado de negação política. Né? Então não fala, não dá opinião, obedece,
Só fala quando eu deixar você mandar, né? Quando eu mandar você falar. Ou seja, sujeitos que estão acostumados com que tipo de tratamento? Tratamento por negação da identidade, por negação da palavra, por negação do desejo. Bom, não é isso que a psicanálise defende. Ela vai dizer, quando isso acontece, você vai ter o quê? Mais neurose, você vai ter mais sofrimento. Né? Bom, mas aí você pega concretamente um conjunto expressivo de pessoas que nascidas, criadas, né, num laço social à base desse tipo de negação. Né? E daí você diz, agora, sua vez de falar. O que ela vai fazer? Não vai negar. Não vai negar, mas por quê? Porque esse é o dispositivo de resistência para essa pessoa. Eu vou negar tudo aquilo que eu vou perceber como opressivo. Universidades intelectuais bobos que falam coisas que eu não entendo, políticos que fazem um poder que está lá em Brasília que eu não sei como funciona, gente que não é bom na minha classe social, gente que não é como eu, gente que não é do meu condomínio, gente que não é da minha família. Né? Ou seja, é preciso um tratamento diferencial, né, do sujeito que sabe e continua a fazer, né, como se não soubesse, né, que é o político profissional, que é o agenciador do ódio, que é esse discurso, né, do pior, daquele que está, de certa forma, respondendo como pode. Né? E que não é o mesmo tipo de negação. Assim como a gente tem negacionistas que são, vamos dizer assim, incluídos por um delírio. A gente sabe que na psicose isso é super importante. Delírio é uma tentativa de cura, ela é uma tentativa de fazer laço com os outros. Há delírios negacionistas que têm essa função. Né? Bom, é preciso acolher, é preciso pensar, né, como é que isso acontece e como é que acontecem os casamentos. Né? Então você pega uma formação delirante e instrumentaliza para conseguir votos. Né? E aí, né, vocês perguntaram da política com a psicanálise. A gente podia fazer um giro, né, e dizer o seguinte, que é outro tema maldito. Né? Não misturarás política com psicanálise e não misturarás psicanálise com religião. Né? Vamos dizer, então, pergunta, né, que você vai comer um pedaço de farinha, às vezes embebido em vinho, e ter a mais absoluta convicção de que isso é um corpo de uma pessoa que morreu há uns 2000 anos atrás. Né? E que ela está em você e você adquire poderes a partir dessa ingestão. Né? É que você cultiva, né, a ideia de que esses poderes eles são assim maiores do que qualquer ser humano poderia ter individualmente. Vai dizer, não pode dizer que é delírio, está lá no DSM. E nem precisa dizer no sentido ofensivo de que isso é um delírio, né? No sentido desqualificativo de que isso é um delírio. Precisa lembrar que para o Freud o delírio tem um grão de verdade. Né? Ele é a restituição de alguma coisa. Né? Portanto, vamos, se quer discutir psicanálise política, vamos discutir psicanálise e religião. Quem é que está disposto a pôr a mão neste vespeiro? Ah, não, essa não quero. Isso deixa a religião para lá, só que ela está galopando em cima da política, ostensivamente. Né? Não vamos dizer todas da mesma maneira, mas há uma parasitagem. Né? O Brasil criou um novo tipo de fundamentalismo. Né? Como é que isso vai ser enfrentado? Vamos ter que dizer que tem negação demais ali, né? que tem uma insalubridade, né? na forma como a negação está operando, né? para produzir e reproduzir laços sociais. Bom, e finalmente a gente pode dizer assim, aquela negação que ela é, no fundo, e a mais comum, eu quero crer, ela é uma demanda. Né? Ela é um pedido de reconhecimento. Né?
Então eu falo que a Terra é plana. Até me fizeram um documentário onde eu participei sobre o Encontro Nacional dos Terraplanistas. Super legal. Eles foram lá, entrevistaram, tem os terraplanistas e tal. Acredito, gente se reunida para discutir seriamente essa coisa, né? E daí você começa a perceber que, ouvindo essas pessoas, que, assim, tem informações delirantes, tem instrumentalizações políticas, tem pessoas que estavam negadas a vida inteira e encontraram um grupo de referência, né? Mas a maior parte são pessoas que estão querendo conversar, que estão dizendo assim, olha, eu não fiz universidade, eu não estudei, mas eu queria ter uma opinião. Né? Por quê? Porque minha opinião é vinculante, minha opinião me inclui num processo. Né? Então eu faço uma trollagem, eu falo uma coisa descabida, exagerada na internet, chamo a coisa de puxadinho da esquerda, porque eu estou querendo participar e eu só consigo entender que essa participação pode vir por um gesto de negação. Né? Eu sou contra tudo que está aí. Né? Pedido. Né? Sabe que o pedido ele envolve, né, a demanda inconsciente. Eu peço que você recuse, que eu te ofereço, que não é isso. Né? Então há eu diria assim, um choque, uma ingenuidade, no fundo, e trabalho também muito com agências de notícias, com checadores, né, que dizem isso. Eles falam, também é uma questão de informação, mas o principal não parece estar aí. Porque você esclarece, você mostra para a pessoa, você explica, ela diz aham, e continua a pensar de forma negacionista. Né? Ou seja, o negacionismo é um processo que envolve reconhecimento inconsciente. A gente pode até dizer que é um sintoma, né? O negacionismo é um sintoma. Né? Com reservas, né? E a gente entra nesse tópico de até onde é possível pôr o Brasil no divã, até onde é possível a gente falar em sintomas sociais, se são de fato sintomas. Né? Por aproximação, sim, mas às vezes a gente não precisa dessa categoria e acaba usando ela porque não tem outra. Né? Por isso que um dos propósitos teóricos aí das coisas que a gente faz no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, também nos livros, né, é tentar introduzir na psicanálise também, escarafunchar o Freud, o Lacan, a noção de sofrimento. Né, porque ela é uma noção menos pesada do ponto de vista metapsicológico, né, é uma noção mais porosa para o pensamento social. O pensamento social nasce, né? Um jeito de contar a história, é claro, mas nasce de uma reflexão sobre o sofrimento. Né? Não é por outro motivo que Marx, Weber e Durkheim têm textos sobre suicídio. Né? E o suicídio é um sintoma. Tá, você vai encontrar lá sempre depressão, não, mas ele foi pensado como uma experiência de sofrimento social. Né? Ele foi pensado como um acontecimento que fala, né, dos nossos laços, da interpretação do coletivo, dos nossos sistemas de idealização. Né? Acho que o sintoma ele é uma categoria que ele presume muito fortemente um sujeito. Sofrimento não necessariamente. Né? Um sujeito no sentido psicanalítico. Dunker, continuando um pouquinho mais na psicanálise política, qual que é o papel do psicanalista ou de um psicanalista no contexto político? Olha, isso é difícil de responder porque tem muita gente que quer esse tipo de arbitragem, de o que você pode, o que você não pode dizer, qual é a etiqueta, ou por que você não pode fazer comentários desse tipo. Eu acho isso, primeiro, um pouco democrático, né?
pouco aberto assim ao fato de que os diferentes psicanalistas têm diferentes relações com a psicanálise, né? Tem diferentes transferências com a psicanálise. Entendem o que você está fazendo ali de maneiras muito diferentes, né? E talvez essa seja a graça do nosso campo, né? A gente ainda se mantém com o mesmo nome, alguns autores de convergências, mas se pegar 2 psicanalistas, elas fundam um movimento. 3 é um movimento internacional. 4 é uma cisma, porque alguém vai dizer que não é bem assim que Freud disse na nota de rodapé ao problema econômico do masoquismo. Não tem outro jeito. Isso é próprio e para o bem e para o mal, né? É sintoma o quê? Disso, isso só acontece em espaços mais à esquerda, né? Os espaços mais à direita, elas, em geral, são mais homogêneos também, mas tudo bem, a gente sabe que tem associações em espaços psicanalíticos extremamente homogêneos, né? E assim vai. Então, acho que essa é uma questão que concerne assim as condições daquele psicanalista, né? Por exemplo, eu intervenho bastante, falo, meto bedelho, mas em parte é porque também sou intelectual, também tenho uma função como professor, também respondo, né, no espaço público, porque sou um certo sentido, muitos dizem que não, mas um cientista, alguém que está no campo, discutindo o campo da ciência, que é outra forma da gente estar no debate público. Tenho minhas intervenções, poucos conhecem essa parte, com os museus, com a arte, com as teorias estéticas, né? Também é uma forma da psicanálise estar no debate público, né? Então, eu acho que essa é uma contingência que você não pode replicar, né? Outros não vão ter e nem deveriam ter, né? Por exemplo, é um equívoco a gente achar que todo psicanalista devia ser um intelectual nesse sentido. Um professor numa universidade, primeiro, né? Muitas modalidades intelectuais e há muitos psicanalistas que não precisam e não querem, nem precisam se envolver com pesquisa, com posicionamentos públicos, né? O problema aí é o seguinte, e eu acho que foi essa balança que se desequilibrou. Quando alguns falam e os outros silenciam, porque não querem saber desse campo, aqueles que falam têm um efeito de representação em relação aos outros. É verdade. Sim. Essa representação é legítima? Provavelmente não. Não foi feita nenhuma eleição, nenhuma transmissão, porque, inclusive, né, seria a representação muito homogênea de um campo extremamente homogêneo, né, extremamente diversificado. Né? Quer dizer, o ideal é que então outros psicanalistas fossem entrando e que o debate fosse se tornando mais diverso, mais onívoro, menos concentrado, e eu acho que isso está acontecendo. Vocês têm aqui esse canal, vão intervir, promover debates, vocês estão fazendo parte desse processo. Dunker, café expresso ou café coado? Café expresso ou café coado? Olha só. Essa é pergunta mineira, né? Essa pergunta não é mineira, não? Tem um pezinho lá nas Minas Gerais, sim, com certeza. Tem um pé nas Minas Gerais, né? Tem. Então, eu gosto muito de café expresso. E quanto mais expresso, mais estreito, assim, mais forte, né? Mas o café coado é uma lembrança muito querida, assim, da infância. Minha mãe coava o café, tinha aquela coisa sei lá, se era antigamente era um pano, depois virou um melita, né? Foi se reformando e tal. Eu acho o café assim coado meio líquido demais, no sentido Bauman, sabe? Meio assim, falta pegada, né? Falta aquela intensidade, né? Que, bom, muitos dizem que é
pouco característico para o bem e para o mal, né? Das encrencas e coisas nas quais eu me meto. Né? Eu acho que café expresso, sim. Eu lembro que eu fiz um café, fiz vários cafés filosóficos, eu fiz um café, chama Café Expresso na TV Cultura, com a Débora Vaz, que é uma pedagoga, uma educadora que eu gosto muito. E vou dar uma exclusiva para vocês, hein? E a gente foi gravar, e quando eu vi, a gravação ia acontecer nas dependências do meu colégio, onde eu estudei, né? Quando eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, na Praça Roosevelt, né? Tinha uma escola alemã, depois ela saiu de lá, mas eu cheguei a estudar nesse lugar, né? Então eram lembranças assim arqueológicas, né? Primeira série, segunda série, primária e tal. E daí chegamos lá e o sujeito o pessoal da TV tinha marcado, tinha os papéis, tinha tudo para fazer a gravação lá dentro. E daí o síndico, falou: não vai fazer a gravação. Eu falei assim: como não? A gente tem aqui um caminhão, máquina. Não vai fazer. Mas por que não? Porque não quero. Isso aqui não tá com bom aspecto e tal, né? E o sujeito que não vai ter gravação. Daí a gente saiu pela Praça Roosevelt, assim, toda a equipe, né? Puta, não vai dar para gravar num lugar, coisa mais emocionante que ia ter, né? Chegou a entrar, deu assim umas lembranças, né? E daí chamava Café Expresso o programa, Café Filosófico Expresso. E daí a gente chegou lá, tinha um cafezinho, né? Tomei o café mais incrível, Café Expresso da minha vida, falando com a Débora Vaz, lembrando que um dia a gente ainda vai acabar com essa coisa, essa mania de síndico, né? Na psicanálise, nas escolas, né? Essa mania do pequeno poder, né? Eu acho que eu prefiro Café Expresso, mano. Maravilha. Olha, Doc, cara, é um prazer imenso, assim, você ter um pouco do tempo aqui com a gente, né? Assim, essa aula que a gente teve com você aqui agora, eu acho que, né, a gente já vem tentando articular esse encontro aqui já há algum tempo, a gente sabe que sua agenda é extremamente corrida, e muito obrigado pela sua participação aqui, Doc. Eu sou muito fã seu, aprendo muito com você. Então eu estou aqui hoje no lugar de fã, de aprendiz, de tiete e tudo mais. Olha, posso dizer que eu adorei a conversa, achei muito boas as perguntas. E sinto até falta de falar mais sobre esse tema, assim, sobre essas questões que vocês levantaram com psicanalistas, né? É muito legal aí a proposta de vocês conversarem sobre o livro, eu agradeço muito. E longa vida ao café psicanalítico. Tá bom. A gente vai deixar também aí para o pessoal que está assistindo, a gente vai deixar o link, tá? Para quem quiser estar adquirindo o livro, Lacan e a Democracia, e também outros livros do Duncan, tá bom? Vou deixar uma pergunta para vocês. Café, né? Café na xícara. É xicrinha ou chicarinha? Tcharam! Tchau. Um abraço.